todos a todos y todas que se conectan a esta quinta sesión del seminario. En esta ocasión, la doctora Cristian Figueiredo Pagano de Melo nos va a presentar el proyecto militar Pombalino en la América Portuguesa, alcance, técnicas y élites locales en la defensa colonial del siglo XVIII. La doctora Figueiredo es historiadora con doctorado en el área y con una amplia experiencia en la educación superior. Es profesora de Historia Moderna en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Ejerce también la función de coordinadora de la carrera de Historia en la licenciatura en modalidad semipresencial. Como áreas de especialización e investigación, ella, como pueden ver, su trayectoria se centra en historia moderna, con énfasis en el siglo XVIII y el Imperio Portugués. Posee además experiencia en temas como historia militar e institucional del período pombalino, estructuras administrativas y defensa de las fronteras de la América Portuguesa en el Gran Pará y Centro Sur, dinámicas de formación del Estado y de la guerra, estudio de trayectorias individuales y gobernanza colonial. Ella tiene una trayectoria también de gestión y de docencia muy larga, y entre los proyectos participa actualmente en simposios y congresos nacionales e internacionales sobre el antiguo régimen. Actualmente desarrolla investigaciones avanzadas que integran la historia de las instituciones militares con la administración colonial luso-brasileña. Muy bienvenida, doctora, y ahora sí tiene la palabra. Adelante, muchas gracias. Sí. Obrigada pela presença de todos, obrigada por terem aceito a minha proposta. É uma honra estar aqui participando aqui desse projeto, do meu projeto aqui com vocês nesse seminário. Muito obrigada. Bem, é, bem, vamos lá. Estão todos vendo aqui, não é, o PowerPoint todo, não é? O PowerPoint está aí. Bem, Ahora no se está viendo, ¿eh? Bom, a finalidade dessa exposição é refletir sobre as experiências de defesa e militarização no Império Ultramarino Português na segunda metade do século XVIII. A questão que perpassa o trabalho é o projeto militar pombalino no Império Americano Português, que Doctora, atinge de doctora, maneira... no se está viendo el PowerPoint. Como? No, no estamos viendo el PowerPoint. ¿Quisiera compartirlo? Ah, não estão vendo? No, Ah, algo pasó. ué. Bom, o que eu estou vendo aqui é a tela, essa tela primeira, engraçado. Bom, eu vou colocar de novo. Só um Por instante, eu favor. vou tirar aqui, vou Creo que colocar a tiene nota. que volver a compartir su pantalla. En la aplicación de Zoom, compartir pantalla. Sim, vou compartilhar só um minuto. Só um minuto. Ah, meu Deus. Sí, sí. Não está compartilhando. Vamos lá de novo, compartilhar. Oi? Conseguem ver? Ahora sí, ahora sí. Sim, sim. Que bueno. Bom, então a questão que perpassa o trabalho é o projeto militar pombalino no Império Americano Português, que atinge de maneira diferenciada os mais diversos rincões da sua espacialidade, mas que, de todo modo, informa a demanda, os posicionamentos e as relações em toda a sua extensão territorial. Sob essa perspectiva, o trabalho analisa o processo de incorporação das áreas norte e centro-sul da América Portuguesa na nova lógica militar implantada a partir de 1750.
Utilizaremos uma perspectiva comparativa a fim de obter uma compreensão mais ampla sobre a política militar utilizada pela coroa lusitana nas suas possessões ultramarinas do século XVIII. Bom, assim, vamos lá. Assim, no que se refere à dimensão espacial, teremos as seguintes regiões a serem trabalhadas. Ao norte da América, nos deteremos naquelas regiões que hoje correspondem aos atuais estados do Pará e Amapá, e que chamaremos de região norte. Na região sudeste, aqui é melhor, deixa eu botar aqui. Na região sudeste da América Portuguesa, trabalharemos com a capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As três capitanias estavam diretamente envolvidas no confronto militar situado no extremo sul da América. Essa guerra se dava em função das disputas de fronteira entre as coroas de Espanha e de Portugal. Taugolin define esse confronto militar como sendo o maior esforço de guerra compreendido por Portugal na América durante o período colonial. Ao sul do Império, portanto, situa-se o fronte de guerra, a região meridional e, mais especificamente, a colônia do Sacramento, foi um dos principais focos de atenção da coroa portuguesa na América, o nervo militar do Império. A história da região é repleta de intensas disputas militares e diplomáticas que marcaram de forma profunda toda a política militar das cortes ibéricas, sobretudo durante a segunda metade do século XVIII. Com relação às reformas pombalinas na América, Lisboa determina o princípio da interdependência entre as capitanias da América, no que se refere ao encargo militar de defesa do território. Verifica-se também que no projeto militar pombalino a forma de batalha e de pensar a guerra foram modificadas. Não se tratava mais de um sentimento de defesa local dos governos das capitanias, criando suas guarnições debaixo das impressões do momento. Tratava-se agora de organizar um exército debaixo das mesmas leis, da mesma direção e da mesma disciplina. Fundamentalmente, na segunda metade do século XVIII, o sucesso da defesa territorial era entendido como uma consequência do conjunto das tropas militares e de sua devida regularização técnica. A organização das forças militares deveria ser baseada em regras únicas e estáveis, que buscassem uma uniformidade de ação bélica. Para o treinamento das tropas coloniais, Lisboa contrata, em 1767, o tenente-general João Henrique Bon, que se tornou o responsável pela aplicação dos regulamentos do Conde Lippe, referentes à organização militar, à estratégia, à tática e à disciplina. Não é? Para Evaldo Cabral, no seu livro Olinda Restaurada, após a expansão dos holandeses, em 1654, a Guerra Brasílica, ou de guerrilha, decairia para uma arte militar adequada apenas às áreas arcaicas, afastadas da marinha e das praças fortes. No início do século XVIII, segundo o autor, uma especialização de funções se imporia para as guerras dos sertões, contra os bárbaros levantados ou os negros aquilombados. A guerra de guerrilha. Para fazer face aos estrangeiros, as regras militares científicas. Partimos do pressuposto de que, ao contrário do que afirma Evaldo Cabral, a guerra de guerrilha
denominada no Nordeste de Guerra Brasílica ou Gaúcha no Sul, não retrocedeu no final do século XVII. Afirmamos que ela subsistiu, inclusive, ao longo da segunda metade do século XVIII, momento em que as pretensões régias de imposição das regras militares modernas nas tropas da América colonial atingiram seu auge. Afirmamos ainda que a guerra de guerrilha não sobreviveu apenas nas áreas arcaicas contra os inimigos internos, negros aquilombados ou índios bárbaros. Demonstraremos que a guerra de guerrilha se manteve impropriamente forte e presente em plena segunda metade do século XVIII, em todo o território colonial, inclusive na Marinha, onde travou intensas batalhas contra os inimigos estrangeiros, dotados das técnicas científicas de guerra moderna, os espanhóis. Em outros termos, as forças militares na América Portuguesa permaneceram com características fortemente tradicionais e corporativas, isto é, descentralizadas, não técnicas e socialmente comprometidas. Vejamos, então, a situação militar nas respectivas regiões e os poderes locais respectivos. Na fronteira meridional da América Portuguesa, a condição de guerra era quase permanente entre os dois impérios ibéricos. O Estado luso, incapaz de mobilizar os recursos financeiros e militares necessários para o enfrentamento bélico, necessitou dos recursos e das forças militares das elites locais e sulinas. Essas elites detinham o controle dos meios estratégicos para a guerra, ou seja, sobre os animais, colheitas e principalmente sobre homens portadores de armas e montarias que compunham as forças auxiliares às tropas regulares. A imprescindível colaboração dos estancieiros, elite local, na guerra, acabou resultando no fortalecimento do seu poder político, bem como da sua forma de batalha, a guerra de guerrilha, sobrepondo-se, portanto, à lógica político-militar estabelecida pelas reformas pombalinas, o fortalecimento do poder central e a regularização das tropas coloniais. Nesses termos, a guerra ao sul do Império não foi indutora de um movimento de concentração de poderes, baseado no progressivo monopólio sobre as forças coercitivas. Ao contrário, a guerra viabilizou a dispersão do poder, fortalecendo os estancieiros e as suas milícias particulares. No outro extremo da América, região norte, não estava situada em nenhum fronte de guerra, como a região sul, e nem tampouco envolvida diretamente com o conflito no sul, como as capitanias do sudeste. Como consequência da menor intervenção e pressão militar sobre a região, consideramos que as elites locais mantiveram sua força e relativa autonomia em relação ao centro, bem como conservaram sob seu poder grande parte das forças militares da região. Pode-se perceber tal situação a partir da análise do recenseamento do ano de 1778 na região norte, que não havia uma força militar unitária nas diversas forças dispersas, chefiadas pelas elites locais, e que essas forças existiam, sobretudo, para defenderem os seus interesses particulares. Curioso notar que, muito embora as duas regiões
Sul e Norte, estivessem em situações militares bem diversas, uma exposta a uma guerra contra uma potência europeia, e a outra em luta com índios bárbaros e negros aquilombados. Os efeitos político-militares foram os mesmos no que concerne à organização militar e ao poder das elites locais, isto é, permaneceram política e militarmente descentralizadas. Tais efeitos eram incompatíveis com o projeto Pombalino, e as semelhanças entre regiões com demandas militares tão díspares resultaram da completa ausência de recursos financeiros e militares da coroa portuguesa para conseguir implementar com algum êxito seus projetos político-militares nos domínios americanos. Dessa forma, na região norte, pela inexistência de um confronto direto com o inimigo externo e pela ausência de recursos da coroa, a primazia das organizações locais sobreviveu a eventuais mudanças que pudessem ter ocorrido nas tropas militares. Na região sul, em decorrência das urgentes necessidades bélicas, a coroa superou suas limitações financeiras e militares, estabelecendo relações de cooperação com os estancieiros, o que a obrigava a conceder-lhes poder e tolerar sua autonomia de ação. Assim, por motivos diversos, tanto ao norte como ao sul, os resultados militares foram os mesmos. As forças militares quedaram-se arcaicas. Nas capitanias, será que eu pulei? Nas capitanias do Sudeste, embora estivessem diretamente envolvidas no conflito bélico da região sul, por determinação régia, elas estavam distantes do fronte de guerra, o que dificultava o reconhecimento da população e das elites locais dessa guerra como sendo delas. Por isso, elas atuavam como forças de resistência com as quais os seus respectivos governadores tiveram que se defrontar e se empenharam no esforço de conseguir realizar a difícil missão de envio de grande contingente de homens das suas respectivas capitanias para a defesa do sul da América Portuguesa. Assim, em virtude da intensificação do recrutamento militar, que incidiu de forma violenta, especificamente nas capitanias do Sudeste, a fim de atender às constantes e intermináveis demandas bélicas por homens ao sul do continente, os governadores do Sudeste, pressionados pelas ordens régias, passaram a interferir inclusive em zonas delicadas de poder, isto é, adentrando nas áreas de influência e domínio dos potentados locais. Partimos do princípio de que esse recrutamento de proporções grandiosas teve consequências diretas no enfraquecimento dos exércitos particulares dos abastados grupos familiares das capitanias do Sudeste da América. Embora entendemos que a nova estrutura militar tivesse incidido mais fortemente no Sudeste da América, não acreditamos que a organização das tropas armadas e a atuação dos soldados seguiram plenamente as diretivas dos regulamentos militares. Assim é que, em 1767, 6 anos após a promulgação dos regulamentos do Conde Lippe,
que deveria ser utilizado como modelo para o governo das tropas na colônia. Morgado de Mateus, capitão-general e governador da capitania de São Paulo, descreveu as forças de sua capitania como um misto entre o moderno e o antigo, sem haver coisa determinada. Né? Então, a tal situação se deve ao fato de que, apesar dos intentos da coroa de assumir para si o papel de agente exclusivo na construção do monopólio da violência, as barreiras de ordem financeira e a estrutura formada na organização da empresa colonial baseada na militarização da sociedade colonial tornaram tal empreitada extremamente difícil. Assim, a coroa portuguesa, em plena segunda metade do século XVIII, continuava dependendo das milícias locais e da guerrilha, tá, para a defesa do seu território colonial. Então, com isso, eu termino aqui a minha exposição. Obrigada pela atenção. É só isso. Muchas gracias, doctora. Abrimos ahora a quien tenga comentarios o preguntas. ¿Pudiera, doctora, dejar de compartir la pantalla, por favor? ¿Cómo? ¿Pudiera dejar de compartir la pantalla para que podamos ver quién levanta la mano para hacer comentarios o Sí, sí, preguntas? sí. Sí, sí, sí. Un minuto. Ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, doctora. La verdad es que nos parece a nosotros muy interesante acercarnos, obviamente, con su exposición, como probablemente después de su presentación se den otros compañeros de Brasil que estén trabajando ese periodo, ¿verdad? Porque de pronto como que no conocemos mucho qué es lo que pasa en Brasil, ¿no? La lectura de su trabajo, inclusive, al menos en mi caso, yo creo que de los demás compañeros, nos muestra incluso muchas similitudes y también muchas diferencias de lo que pasó también al menos en el caso novohispano y en algunas otras regiones, ¿no? A continuación, pues damos la palabra a quien quiera hacer preguntas o comentarios. Yo tengo dos preguntas para la doctora, pero pues yo prefiero que antes participen otros compañeros que estamos presentes, por favor. Pues yo, Adelante, doctora pues Laura. primero también agradecer porque justamente como decía el doctor Iván, conocemos poco de Brasil y de Portugal y creo que es muy importante empezar a hacer estos, bueno, que ya se están haciendo estos estudios comparativos, y en ese sentido yo quería preguntarle si muy rápidamente podría hacernos un balance de las reformas, o sea, ya sé que sería para un libro, pero ¿en qué consistieron las reformas pombalinas, aparte de lo militar que nos ha mostrado? ¿En qué más hubo acción? Doctora, doctora, Sí, si me permite, hacemos una ronda y ahorita le doy la palabra para que responda, ¿no? Ya está la de la doctora. Yo tengo una pregunta igual. Yo pude también acceder a la lectura de otro trabajo de usted que más o menos borda esta misma etapa pero a mí lo que me queda un poco de duda es control territorial, por eso quiero que un poquito por donde va la doctora Laura, ¿es control territorial en sí o en este caso hay una disputa de recursos? Porque, por ejemplo, posteriormente, siglo XIX, ya estamos viendo que hay una disputa muy clara de recursos. En este caso, es como esa idea de no perder territorio conquistado, o también o están implicados ciertos recursos, como en el caso de la Nueva España, que sí estaban implicados ciertos recursos importantes que quería, por ejemplo, la corona inglesa. En el caso de Brasil, bueno, eran productos que le interesaban a Portugal para también comerciar
en Europa? Esa es más o menos la pregunta, si nos pudiera abundar sobre esto. No sé si alguien más tenga una pregunta más o un comentario para darle la palabra ya a la doctora. ¿Nadie más? Bueno, doctora, pues es con esas dos preguntas podemos empezar. Tá bom. O projeto militar pombalino né, o objetivo é centralizar, né, tanto o poder político quanto o poder militar, né? Inicialmente, esse poder político estava fragmentado e disperso, né, nas mãos das elites locais, certo? E com o projeto militar pombalino, né, a proposta era concentrar esse poder, né, na coroa e nos seus representantes ultramarinos, né, os governadores, né? Só que realmente esse projeto não tinha condição. Bem, eu, na minha concepção aqui, o projeto Pombalino foi um grande fracasso, né? Tanto militarmente quanto politicamente, né? Porque não conseguiu, não tinha recursos financeiros para poder dar conta de concentrar esse poder, de retirar esse poder, tanto militar quanto político, das mãos dessas elites locais, né? Então, enfim, para conseguir defender os seus territórios, né, ele tinha que contar com essa elite local, com as forças, com a força bélica dessas elites locais, com seus exércitos particulares, certo? De modo que é, é um contraponto, né? Então você me ajuda e a coroa, as elites locais ajudavam nesse âmbito político, nesse âmbito militar, e a coroa portuguesa, por sua vez, não é? Concedia, não é? A manutenção desse poder político, né? Que eles tinham e continuavam a ter, né? Durante o século XVIII, não é? Enfim, o que acontecia era que no sul, né, o que eles queriam defender lá as suas terras, as terras de Portugal, e desacreditavam. Ah, e o interessante é que essa elite local se identificava, né, com os interesses também da coroa, não é? Porque a elite local estava justamente nesse fronte de guerra, né? E essa elite local não desejava perder suas terras para os espanhóis, de modo que juntava esses interesses locais com os interesses da coroa portuguesa. Então, eu estou ali lutando não só em nome da coroa, mas em nome deles próprios, né? Estou defendendo a minha terra, estou defendendo, enfim. E no caso do Sul, né, a gente sabe que existe um contrabando tremendo, né? Um contrabando enorme, né? De prata e ouro ali pela Colônia do Sacramento, era um espaço ali que eles realmente não queriam perder por conta desse contrabando que faziam na América Espanhola, né? E, enfim, né? E era de grande interesse das elites locais manterem aquelas terras, né? Interesses particulares e, coincidentemente, com os interesses centrais também, que não queriam perder aquelas terras. Diferente da região sudeste, né, que a política militar pombalina, né, também pressupunha, não é, a conexão de várias capitanias na defesa dos seus territórios. Então, a coroa portuguesa é, convocou, não é, a região sudeste, as capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas para ajudar a defender o sul, né? O sul contra as investidas espanholas. Acontece que, e muito, elas foram assim as principais. Acontece que aquela população, aquela elite local não reconhecia aquele território ao sul como sendo dela.
né? É aquela visão corporativa, aquela visão que não tem aquela visão, não compartilha com aquela visão da coroa, que consegue ver a colônia, os domínios portugueses como um todo, mas ela tem uma concepção da comunidade dela, do pertencimento daquela comunidade. E na visão dessa elite local do Sudeste, ela não o território para ela não chega até o Sudeste. Ela não identifica aquela guerra como dela, não identifica aquele aqueles interesses como deles, né? Diferente. A coroa portuguesa tem a dimensão do todo, né? As elites locais que estavam distantes do fronte de guerra também não reconheciam aquelas terras ao sul como sendo o interesse delas. Então, a quantidade de fugas era enorme, enorme, entende? Então, e a necessidade de se levar o tempo todo mais e mais homens para batalhas ao sul era enorme, porque quanto mais se levava, mais eles fugiam, desertavam e não ficavam por lá, além do que, enfim, não pagavam o soldo, não tinham soldo. A coroa portuguesa não tinha dinheiro. Então, ela se valia da guerra de guerrilha, que era a única coisa que os homens ali sabiam fazer, sabiam guerrear. Não dá para você guerrear com a Espanha. A Espanha daquela última investida, quando ela realmente ataca no final do século XVIII, vem com uma armada muito poderosa e acaba em 2 tempos com tudo o que Portugal tinha por ali. Não tem como, né, guerrear com aquela Espanha que veio ah, é, naquele último ataque do final do século XVIII. Então foi assim, realmente não tem condição de você guerrear, né? Uma guerra de guerrilha contra uma Espanha assim bem preparada, né, em todos os termos. Então, mais ou menos isso, não sei se... Sí, muchas gracias, doctora. Aquí en el chat hay dos preguntas más, aunque yo también tengo una, pero voy a hacer estas dos en el chat. Es un compañero que nos pregunta, bueno, primero le felicita y pregunta si nos puede describir qué grupos sociales estaban compuestas las milicias de las que ha trabajado. Esa es una pregunta, los grupos sociales que componían las milicias. Y otra pregunta, a ver, permítame no más bajo. Dice que en la diapositiva número 6 usted menciona que hubo un mantenimiento de fuerzas militares básicamente bajo control privado, que eso, como expuso usted, fortaleció a las élites locales. La pregunta es si ese poder privado, pues obviamente eran las élites locales, pero ¿cuáles eran las actividades en esas regiones? ¿Cuáles eran sus actividades? Supongo que quiere decir si eran ganaderos, si eran propietarios, me imagino, ¿no? Mineros, una cosa así. Sim, sim, Esa es un sim. poco por allá va las dos preguntas. Certo. Bom, dependendo dos lugares, né? No norte, basicamente eram proprietários, né? As elites locais eram proprietárias lá de terras e proprietários de terras, proprietários também, a mão de obra deles era basicamente indígena, né? Basicamente indígena, e um pouco menos de negros, mas muito indígena. Aliás, em todo canto, a maior parte da mão de obra bélica era indígena, tá? Era indígena mesmo, né? Então, você tem no norte, enfim, essa elite local tinha essas propriedades locais, eram proprietários, né? E proprietários e plantavam, enfim, nada mais específico, né? Ao sul também eram grandes proprietários, como a gente sabe, grandes proprietários de terras e os mais, assim,
poderosos, muitos deles, né, estavam ligados ao contrabando, tá certo? Ao contrabando, essa situação de fronteira. E, assim, e os grupos sociais que compunham essas milícias, no sul também eram muitos indígenas, tá? Muitos indígenas ao norte também, no sudeste também, né? Basicamente isso. E as elites locais eram basicamente proprietários de terra, né? Proprietários de terras, né? Que comerciavam lá os açúcares, enfim, os produtos naturais da terra, né? Tanto no norte quanto no sudeste. E enfim, no Sudeste você também tem a presença nas tropas de negros, sabe? De negros, muitos negros, mas, enfim, a ideia é que nessas milícias, os grupos, os comandantes e tudo mais eram os pertencentes às elites locais, né? Que tinham, enfim, que. eh, e o restante da população, não é? Pequenos proprietários, agricultores pequenos, muitos índios, muitos negros no Sudeste, né? Faziam parte do grosso da tropa mesmo, do grosso da tropa. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle, doctora, a ver si tiene elementos. Nosotros estamos muy, obviamente, muy involucrados con esa noción de las reformas borbónicas y lo que implicó a distintos niveles. Y cuando trabajamos, por ejemplo, cuando leemos el ejército, lo que se ha trabajado, si bien es cierto que hubo una modernización importante también del ejército en Nueva España, también es cierto que hubo regiones en donde eso no se expresaba. Me llama la atención lo que usted señala de que, si escuché bien, ¿verdad? Y si leí bien, de que se enfrentaban a un ejército muy moderno como era el de España. Es decir, ¿qué características en cuanto a modernidad presentaba el ejército? A lo mejor allá sí le interesaba a los españoles mandar a un ejército mucho más profesional que el que en un momento dado se pudo desarrollar en algunas, sobre todo en algunas regiones de Nueva España, ¿no? ¿Qué características? No sé si tenga esos elementos, ¿no? Porque a mí me llamó la atención esa parte de ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver también con que no se cumplen las normas, que eso también vemos que ocurre igual en este lado, ¿no? Pero ¿tiene algunos elementos sobre este aspecto del ejército español allá en Brasil? A gente tem especificamente, vou falar para você, agora, deixa eu me lembrar, é um momento de reconquista que os espanhóis entram. Eu vou só um instantinho aqui que eu só estou querendo me lembrar as datas exatamente desse. Hum, as datas, só um instantinho. Ah, não, não. Deixa eu ver. Hum, você tem aqui uma fase, vamos lá. Temos aqui a Reconquista. Bom, a reação espanhola, tá? Você tem aí a reação da coroa em 1776, né? A reconquista portuguesa do continente, da região do Rio Grande, que tem essa, enfim, essa disputa aí
que a Espanha consegue conquistar uma boa parte aí da região do sul e inicialmente Portugal consegue reconquistar e depois a Espanha já tem uma resposta energética. Aí eu coloco assim, tipo, um ataque à moda moderna. A Espanha não respondeu mais com guerrilha, como ela estava respondendo até então, mas com uma moderna expedição militar do século XVIII, né? É, que foi uma esquadra, né, que partiu de Cádiz. É uma mudança de paradigma. Nesse momento, marca a chegada de uma guerra moderna, com grandes esquadras, exércitos profissionais em grande escala, artilharia pesada, né? A Espanha parte para o extremo sul da América. Isso contrasta aí fortemente com a chamada Guerra à Gaúcha, que havia sido bem sucedida até então, tá certo? Então, é mais ou menos esses dados que eu estava querendo me lembrar para te falar. Essa reação da Espanha nesse momento, né, contrasta. Até então, ela estava respondendo mais ou menos com uma guerra de guerrilha ali e tornando possível até algumas vitórias da tropa, não falo nem do exército português, mas da tropa portuguesa em alguns momentos na tomada de certos fortes ali no sul, né? E quando a Espanha responde dessa maneira, né? Essa aqui, eu pelo menos o que, enfim, a literatura também mostra que é uma resposta, né, moderna e uma guerra moderna entra e acaba, né, com qualquer possibilidade de reação aí dos portugueses. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver, bueno, el compañero que preguntó si leo bien es José Alfredo Alamilla, le damos las gracias por sus preguntas al compañero y obviamente por las respuestas que le dio la doctora. ¿Alguien más quisiera participar con una pregunta, algún comentario? ¿Nadie más? Bueno, yo aprovechando, eh, usted, no sé si usted o nos podría recomendar dónde se podría leer un poco más sobre estas élites locales. Ah, não entendi. Não entendi, desculpa. Si usted ha trabajado o otros trabajos sobre estas élites locales. Ah, sim, sim, eu tento sempre fazer uma relação com as elites locais, né? Considero de extrema importância, né, trabalhando com esse tema militar, né, você trabalhar com as elites locais e dentro dessa perspectiva, né, de uma coroa portuguesa sem recursos e os poderes locais se mantendo extremamente forte politicamente e militarmente também. Então, assim, nas minhas pesquisas, eu realmente procuro me aprofundar nas características específicas aí dessas elites no norte, no sudeste e no sul, né? Isso aqui é uma proposta de pós-doutorado, que ainda vai se aprofundar mais, né, nesses detalhes dessas elites, nessas diversas regiões e tentando comparar. Elites locais é um, um ponto fundamental do meu trabalho, quando eu falo de projeto militar, é fundamental. Doctora, ¿y tiene bibliografía, libros que puedan consultarse sobre las élites locales? Tem vários, tem vários. Ah, ¿Nos los pudiera compartir en el correo del seminario, por favor? sim, Por favor. agora mesmo? No, 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 cuando tenga oportunidad de compartirnos Ah, algunos
para que, Sim, sim, para que, com prazer. Sim, por eu favor. envio para vocês. Eso es por allá por donde pregunta la doctora Laura, porque también nosotros trabajamos élites locales aquí en México en este periodo y también hemos visto que tenían capacidad de respuesta obviamente a las acciones de la corona y por eso es importante el comparativo. Bueno. Eu envio, sim. Si no hay más preguntas o comentarios, obviamente agradecemos la asistencia. Obviamente le agradecemos también a la doctora Cristian Figueiredo su exposición y que nos acerque obviamente este tema tan interesante que prácticamente desconocemos, que es Brasil y que saber que también allá hubo reformas, que también hubo reformas fallidas, que hubo una convivencia entre lo moderno y lo tradicional o lo convencional, que las élites locales también fueron muy poderosas, etcétera, etcétera. Creo que es de una riqueza muy amplia lo que nos presentó para nosotros, obviamente, para entender esta dinámica, no solo comparativa, sino lo que pasaba también en Portugal y en Brasil. Eh, la, la, lo que sigue a continuación es que damos informe de lo que sigue de nuestro seminario, de las actividades de nuestro seminario. La próxima sesión es el día 17 de junio, como siempre a las 5 de la tarde. Va a exponer de la caridad a la razón, la secularización de los sistemas hospitalarios novohispanos, el caso de la red de nosocomios de San Francisco de Campeche, 1770-1779, la expone Ramón Esteban Ríos Montejo de la Universidad del Valle de México. El siguiente aviso es que también se llevará a cabo una presentación de un libro de la doctora Gabriela Arriola, Más allá de la sierra del Valle de San Antonio de los Llanos, en el Nuevo Reino de León, al Nuevo Santander. Ese lo vamos a tener también aquí por el seminario, por el vía digital. Eso, si mal no recuerdo, bueno, aquí está, es el 3 de junio, sí, creo que es el 3 de junio. De todas maneras, saldrá la invitación. También, obviamente, les recordamos del el coloquio, del segundo coloquio sobre las reformas borbónicas y los pueblos indios. Eso es del 26, 27 y 28, si no mal recuerdo, de septiembre. Hoy sí se cierra ya la prórroga que dimos para mandar propuestas. De todas maneras, les puedo asegurar que hay una buena cantidad de propuestas ya que pronto estaremos analizando para dar a conocer el programa en su momento. Y por mientras tanto, obviamente a nombre de mis colegas coordinadores del seminario, la doctora Laura Machuca, los maestros casi doctores Israel Cetina y Anaí Mendoza, les damos la más cordiales gracias. Le agradecemos a la doctora Cristian Figueiredo su participación. Le vamos a enviar su constancia, doctora, a su correo de su participación. Y también recuerden que los que participan en el seminario, que están aquí participando, con un 75-80% de presencia, se les pide una constancia anual de participación, obviamente por el interés que manifiestan por el tema del reformismo borbónico. Sin más, por favor, les agradezco su participación y los invito a estar atentos a las actividades del seminario. En principio, el próximo 17 de junio, para, como les expliqué, la sesión, y el 3 de junio, o sea, 2 semanas antes, la presentación de un libro. Pues agradeciendo a todos su presencia, pues no me queda más que despedir la sesión. Bueno, sí, ya, perdón. Y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias y que descansen allá en Obrigada, Brasil. obrigada.